FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Governador discute projeto do aeroporto de Goiânia. Ministro da Justiça diz que preferia morrer a ficar preso por anos no país. Condenados no mensalão não terão direito à prisão especial, diz relator. Polícia de Santa Catarina cria força-tarefa para investigar atentados. Mano Menezes convoca Fred e Diego Cavalieri para Superclássico das Américas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, presídios medievais, ministro prefere morte a ficar preso no Brasil. Folha de São Paulo, preferia morrer a ficar na prisão, diz ministro da Justiça. O estado de São Paulo, ministro da Justiça preferiria morrer a cumprir pena no país. Correio Brasiliense, até ministro teme presídios no Brasil. Valor econômico, o governo não vai recuar no corte de tarifa, diz Manteiga. Estado de Minas, águas turvas. 2/3 das cidades de Minas Gerais não fiscalizam a qualidade dos recursos hídricos. Jornal do Comércio, mensaleiros irão para celas comuns. 0 hora, juízes querem reajuste automático de salários. Brasil Econômico, impasse jurídico com docas muda projeto de modernização de portos. Destaque do Jornal Popular. Paraíso dos comissionados. Prefeituras goianas têm maior proporção de servidores não concursados do país. Diário da Manhã, pesquisa IBGE, águas suspeitas. A água tratada de 70% dos municípios goianos não é confiável. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Vereador é preso suspeito de desviar verba e arrombar gabinete de prefeito. O vereador reeleito Saulo Oliveira Rodrigues, do PSB de Cachoeira Dourada, a 244 quilômetros de Goiânia, foi preso ontem quando saía de casa. De acordo com o delegado Ricardo Torres, contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. A prisão foi pedida pelo promotor Marcelo de Freitas pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro público e, segundo a polícia e o Ministério Público, por arrombar o gabinete do prefeito nas semanas que antecederam as eleições. E vereador de Goiânia vê com desconfiança a paralisação das obras do Macambira Anicuns. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, usou o plenário da Câmara Municipal de Goiânia para fazer uma denúncia sobre as obras de construção do Parque Macambira Anicuns. De acordo com o parlamentar, a ENSA, empresa que venceu a licitação do projeto, teria interrompido as obras com menos de 5% de execução e teria exigido ainda um aditivo de contrato. A empresa paralisa as obras, mal iniciou. Ela movimentou terras na cabeceira do Macambira, ali no Faisalville, derrubou muita árvore e de repente paralisa a obra, não fez nem 5% da obra, paralisa dizendo, só vou continuar a obra se tiver um aditivo. E nós sabemos que o BIRD, que os bancos internacionais, eles tratam com seriedade, eles não fazem aditivo. Então nós estamos com um problema grave. O líder do prefeito na Câmara, vereador Clécio Alves, do PMDB, explica que o prefeito Paulo Garcia tem conhecimento da situação e estaria negociando a retomada das obras. Tive a oportunidade de acompanhar o prefeito Paulo Garcia, uma reunião com
proprietário da empreiteira, preocupado e exigindo uma resposta na retomada e na aceleração da conclusão das obras. Naturalmente, foi feito um compromisso de fazer com que a obra fosse retomada, feito alguns reparos segundo a empreiteira, que seria retomado. Essa questão de aditivo, isso acontece no governo federal, acontece toda hora no governo estadual, que é o governo que o vereador Maurício Beraldo, inclusive, representa aqui, como PSDBista que é. O Parque Macambira Anicuns é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e, quando pronto, deve se tornar um dos maiores parques lineares do mundo. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-7. Cumprindo a agenda em Brasília, nesta terça-feira, o governador Marconi Perillo esteve num evento da Sudeco. Marconi conheceu detalhes do novo Fundo de Desenvolvimento para a região. No Ministério da Integração Nacional, ao lado do ministro Fernando Bezerra e dos demais governadores do Centro-Oeste, o governador de Goiás, Marconi Perillo, participou da posse do CONDEL, o Conselho de Desenvolvimento do Centro-Oeste, do qual faz parte. Na cerimônia foi divulgada a previsão orçamentária de 2013 para o novo Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no valor de R$ 1,4 bilhão de reais, destinado para grandes obras de infraestrutura e logística. O superintendente da Sudeco, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Marcelo Dourado, pediu aos governadores uma primeira obra com dinheiro do Fundo de Desenvolvimento. Que a primeira contratação seja de uma fábrica de trilhos que o país não tem e que seja instalada no Centro-Oeste. Por quê? Porque a questão de infraestrutura e logística, do escoamento da produção do agronegócio brasileiro e também para a mobilidade urbana e semiurbana é absolutamente fundamental e estratégica se você pensa em novos patamares de desenvolvimento econômico e social. O secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento de Goiás, CDE-FCO, Ursino Gonçalves Júnior, viu um grande avanço na criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, embora os recursos para infraestrutura e logística ainda sejam limitados. Nós sabemos que a infraestrutura em todo o Brasil, e principalmente no Centro-Oeste, que estamos longe dos portos, a estrutura é carente. Então, nunca 1,4 bilhão vai ser suficiente, mas é um grande começo. E a tentativa dos nossos parlamentares, do nosso Congresso, é de fazer com que o governo federal invista maciçamente em infraestrutura. Nesta reunião na Sudeco, Marconi Perillo pediu ao ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, para que disponibilize mais R$ 1 bilhão no Banco do Brasil neste fim de ano, dentro do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Olha, foi uma reunião histórica, depois do surgimento da Sudeco, depois da reabertura da Sudeco. Essa foi a mais importante reunião, que foi a posse do Conselho de Governadores e Ministros, que vão, a partir de agora, deliberar em função da Sudeco. Foi uma reunião importante, aprovamos os regimentos e, a partir de agora, vamos viabilizar fundos para investimentos e financiamentos. Em 2012, o setor produtivo goiano pegou emprestado mais de R$ 1,8 bilhão do FCO. Ainda na capital federal, acompanhado de deputados e senadores, o governador Marconi Perillo esteve na Infraero. O motivo da visita foi mais uma tentativa de resolver o problema das obras do aeroporto Santa Genoveva, que agora devem ser retomadas no começo de 2013. O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, confirmou para o governador Marconi Perillo que as obras do aeroporto de Goiânia serão retomadas no começo de fevereiro do ano que vem. O projeto executivo, que é condição básica para que o TCU aprove o nosso acordo com o consórcio e retome as obras do terminal, o prazo de entrega até o final do mês de dezembro, nós não temos notícia nenhuma de que isso vai atrasar, de modo que nós esperamos no início de fevereiro já dar uma entrada ao TCU do acordo global e assim que for aprovado as obras começarão imediatamente. Aquele projeto de 10 anos atrás, ele sofrerá modificações, ampliação? Como é que está sendo tratado esse assunto? O projeto está sendo feito com o horizonte de 2020. Evidentemente que o nosso acordo com o consórcio, que foi aprovado pelo TCU, prevê a obra até aquele projeto, vamos dizer, anterior. Mas, de qualquer maneira, o projeto está sendo desenvolvido, prevê até 2020, e assim que começarem as obras, nós vamos licitar a expansão, de modo que, quando ela terminar, a expansão comece imediatamente. O próximo passo a ser dado, segundo o governador Marconi Perillo, será uma visita no Tribunal de Contas da União. Às vezes demora e as pessoas não entendem, é porque os impedimentos burocráticos são muito grandes. Nós estamos aqui trabalhando já há 2 anos para que as obras do aeroporto, que são obras federais, possam ser retomadas. Não é uma responsabilidade institucional do governo de Goiás, mas é uma responsabilidade política e nós todos estamos absolutamente empenhados para que haja uma solução definitiva.
Ontem à noite, no Supremo Tribunal Federal, juntamente com o governador da Bahia, Jacques Wagner, Marconi Perillo discutiu a remarcação da fronteira entre os dois estados. Goiás tem direito a terras que estão hoje em poder da Bahia. E nós estamos aqui brigando para que os nossos direitos possam prevalecer. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. A Assembleia Legislativa retoma o ritmo normal de votações. No período da manhã de ontem, a mesa diretora se reuniu com deputados da base governista. Dos 28 deputados que integram a bancada, 20 participaram. Ocasião em que o presidente, deputado Jardel Seva, do PSDB, pediu maior participação para garantir quórum para as votações. Parece que a reunião surtiu efeito de imediato, tanto é que no período da tarde foram acelerados os trabalhos nas comissões. A informação do deputado Daniel Messac, do PSDB, e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça tramitação de 45 projetos, entre projetos aprovados, rejeitados e projetos que foram colocados em diligência e outros que foram concedidos vista. De certa forma, é um saldo extremamente positivo da atuação da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Voltou à normalidade de trabalho então? Agora pegou no ritmo, pegou no tranco? Pelo menos aquilo diz respeito às comissões, o trabalho está dentro da normalidade. Tá, agora já limpou a pauta da comissão também ou ainda não? Na Comissão de Constituição e Justiça, a pauta já está limpa e nós esperamos limpar também hoje a pauta nas comissões mistas. Nas comissões mistas foram aprovados 9 projetos do governo. Um que provoca mais polêmica é o pedido de autorização para a venda de áreas públicas, fato considerado normal pelo líder do governo, o deputado Hélio de Souza, do DEM. Tem pessoas que acham que o Estado não deve vender, mas são áreas são subutilizadas, são áreas ociosas e que com certeza vai permitir que com isso, com a venda, nós podemos viabilizar recursos que serão estritamente utilizados num plano de ação integrada do governo chamado PAI e que com certeza é dinâmico e que vai dar mais retorno do que mantermos essas áreas ou ociosas ou subutilizadas. Hélio de Souza também comentou sobre a reunião da bancada do governo e a mesa diretora. É uma reunião que eu entendo que é normal, o presidente da casa está preocupado com o quórum de todos os deputados, não só da base, e com certeza mostrou a importância de que a gente possa priorizar na terça e na quarta-feira para que a gente possa votar as matérias que é de interesse do governo. Na semana que vem, outra reunião será realizada, desta vez com deputados da oposição. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. Pesquisa do IBGE aponta diagnóstico dos municípios brasileiros. Prefeituras goianas têm maior número de servidores comissionados do Brasil. O levantamento é realizado em todos os municípios do país a cada 2 anos e mostra detalhadamente a organização das prefeituras desde o quadro funcional até informações ligadas à contratação de serviço privado, saneamento, educação e direitos humanos. Os dados divulgados nesta terça-feira oferecem os números da pesquisa nacional e os resultados verificados nos 246 municípios goianos. Para o chefe da unidade estadual do IBGE, Edson Roberto Vieira, Goiás apresentou avanços na questão dos direitos humanos e na implantação de políticas de inclusão de pessoas com deficiência. Se a gente considerar, por exemplo, a questão das políticas voltadas para a criança e o adolescente, a existência de conselhos tutelares, programas voltados para esse segmento da população, a gente percebe que isso está presente em 100% dos 246 municípios que o Estado possui. O número é melhor do que o nacional. De um modo geral, a gente está tendo avanços nessa área em nível nacional também, mas em nível nacional o percentual é de 99%. Aqui no Estado de Goiás a gente tem 100% dos municípios. Outra questão também importante é das políticas e programas voltados para pessoas com deficiência. Em 81,7% dos municípios goianos a gente tinha programas como esse, né? Enquanto que em nível nacional o percentual é um pouco menor, 67,6%. Os gastos com saúde também ficaram acima da média nacional, mas na avaliação de Edson Roberto é preciso analisar como os recursos estão sendo aplicados. Se você considerar que os municípios estão gastando com saúde, talvez seja algo positivo. Mas se você considerar que os municípios estão gastando porque não possuem o serviço público de saúde com determinadas especialidades ou para fazer alguns exames, o aspecto é negativo. Então, o dado é que em 70,7% dos municípios goianos, a gente tinha a contratação de serviço privado de saúde. Outro dado relevante é o alto número de comissionados nas prefeituras. Em Goiás, eles representam 16,61% dos servidores municipais, o dobro da média nacional. Mas, na opinião de Edson Roberto, em tese, não se trata de uma razão política. Uma questão que está relacionada ao próprio aumento de gastos, né?
porque os municípios podem, digamos, adiar concurso, porque o concurso torna esse tipo de gasto permanente, né? Não tem a ver necessariamente com a orientação política do partido político, tem a ver com essa decisão que é mais administrativa, gerencial do município, né? Dos 5.565 municípios instalados no Brasil, apenas Abaré, na Bahia, não respondeu ao questionário. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h17. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que preferia morrer a ficar preso no sistema penitenciário brasileiro. A declaração foi dada ontem durante almoço organizado por um grupo de empresários em um hotel do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Cardoso afirmou também que os presídios no Brasil são medievais e escolas do crime. Quem entra em um presídio como pequeno delinquente muitas vezes sai como membro de uma organização criminosa para praticar grandes crimes, disse o ministro. Ainda durante o evento em São Paulo, o ministro evitou comentar as penas aplicadas aos réus do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. 7h18. Futuro presidente do STF convida presidentes da Câmara e Senado para posse. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, visitou nesta terça-feira os presidentes da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, PT Gaúcho, e do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. Barbosa entregou a Sarney convite para a cerimônia de sua posse no cargo que acontece na próxima semana em Brasília. Joaquim Barbosa foi eleito para o cargo de presidente do STF em 10 de outubro. Ele assumirá o cargo em 22 de novembro, em substituição ao ministro Carlos Aires Brito, que se aposenta. Perguntado sobre como se sentia assumindo a presidência do STF, sendo o primeiro negro no cargo, Barbosa disse que não há nenhuma diferença, mas que estava orgulhoso. Diante do assédio dos jornalistas e escoltado por seguranças, o ministro também agradeceu a manifestação positiva de vários brasileiros quanto ao seu trabalho no Supremo Tribunal Federal. Agradeço muitíssimo, um gesto de generosidade, de carinho. Barbosa é o relator do processo do mensalão em curso no STF. Nesta segunda, Barbosa convidou a presidente Dilma Rousseff para sua posse. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E o relator do processo do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou ontem que os condenados no julgamento, entre eles o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, não terão direito à prisão especial. Ele esclareceu que cela separada com banheiro ou detenção fora de presídio comum, como em quartéis, são benefícios para autoridades e pessoas que possuem curso superior que estejam presas provisoriamente antes de serem condenados judicialmente. De acordo com o Código de Processo Penal, detentores de diploma de curso superior, ministros, governadores, delegados, parlamentares e militares serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial antes de condenação definitiva. Segundo Barbosa, não cabe mais determinar aos réus prisão temporária, já que eles já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. 7h20 agora. Prefeitos pedem compensação de R$2 bilhões ao governo federal. Um grupo de prefeitos pediu nesta terça-feira ao governo federal uma compensação de R$2 bilhões para as perdas nos orçamentos das prefeituras com as isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dos automóveis e da linha branca, além da desoneração da CID Combustíveis. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvati, respondeu que o apelo era significativo, mas observou que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios de janeiro até outubro supera o valor do mesmo período do ano passado. Em entrevista logo após o encontro com o grupo, Ideli disse ter se comprometido a apresentar o pedido para a presidente Dilma Rousseff e a equipe econômica. Olha, eles fizeram um grande apelo nesta questão do FPM. Na realidade, nós não tivemos diminuição do fundo de participação dos municípios comparativamente com 2011. Diferentemente de 2009 e 2008, aonde o valor do FPM foi inferior ao que tinha sido repassado no ano anterior. Nós temos este compromisso de garantir o valor equivalente ao do ano passado, valor nominal. Agora, os apelos foram muito significativos, muito fortes, no sentido de que pudesse ter um reforço, uma ampliação do FPM. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, disse em tom dramático que 3.000 prefeitos temem ser enquadrados na lei da ficha limpa, pois não conseguirão cumprir seus compromissos e muitos estão chorando. Zilkowski disse que não adianta o governo garantir o mesmo valor de repasse nominal do ano passado, pois as prefeituras tiveram de
arcar com aumento de salário do funcionalismo e com despesas como combustível. Onde não houve atendimento, e que nos deixou muito preocupados, os prefeitos estão em final de mandato, houve depoimentos, inclusive, profundamente emocionados de prefeitos, estão vendo a situação se vai, estão chegando ao final do mandato e serão transformados provavelmente em fichas sujas. Então, uma parte que pode atender isso, amenizar, não é solucionar, é que fosse atendida também a questão da renúncia fiscal do IPI de automóveis e da linha branca que deu esses 1 bilhão e 800. Com adesivos com a inscrição Sanciona Dilma, os prefeitos ainda pediram para a presidente aprovar sem veto o projeto de lei de distribuição dos royalties. Ideli disse também na entrevista que a presidente não tomou ainda uma decisão e que usará todo o prazo que tem para analisar o projeto. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h22. 2 suspeitos de intermediar adoções ilegais no interior da Bahia foram ontem à CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Carmen e Bernard Topschol apresentaram um habeas corpus que garantiu a eles o direito de não responder às perguntas dos parlamentares. A CPI vai pedir a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do casal e de 3 empresas deles. No mês passado, o programa Fantástico da Rede Globo de televisão mostrou a história de 5 crianças que foram retiradas dos pais em Monte Santo, na Bahia, e adotadas por famílias de São Paulo. Carmen aparece como intermediária nas adoções. Agora são 7h23. O mundo em sua casa. A Secretaria da Fazenda tem uma ótima notícia para você quitar seus débitos com ICMS, IPVA e ITCD. É o Recuperar 2. Até o dia 20 de novembro, para pagamento à vista, você tem 100% de desconto nas multas e juros e 50% de desconto na correção monetária. Se preferir, você pode parcelar seus débitos em até 60 meses. Mas para isso, a primeira parcela deve ser paga até 20 de dezembro deste ano. Consulte a tabela de descontos e faça a simulação de pagamento no site www.cefaz.go.gov.br. Lembre-se, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Procure as delegacias fiscais, Agenfas, VaptVupt, Gerência de Recuperação de Crédito na Cefaz de Goiânia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal realiza de hoje até domingo a Operação Proclamação da República. A operação tem como objetivo combater principalmente o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas para reduzir o número de acidentes durante o feriado. No mesmo feriadão, em 2011, a Polícia Rodoviária Federal registrou 77 acidentes com 42 feridos e 9 mortos. Para saber mais sobre a operação, vamos conversar agora com o inspetor Newton Moraes, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Newton, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a você que acompanha a RBC em todo o Brasil. Inspetor, o que mais preocupa a polícia neste feriadão? Karine, na verdade, tudo nos preocupa. Basta ver que nesses primeiros 13 dias do mês de novembro, 20 pessoas já perderam as suas vidas em nossas estradas. E o pior, temos aí esse feriadão começando a partir de hoje para a Polícia Rodoviária Federal. São 5 dias de muita movimentação e, na verdade, é o último final de semana prolongado por um feriado neste ano. Agora só Natal e Ano Novo. As chuvas com certeza deverão estar acontecendo aí nesses próximos 5 dias e você, motorista, precisa fazer a diferença. Primeiro porque a média de acidentes, agora com a pista molhada, cresceu em torno de 50% e, consequentemente, também o número de mortes. O que nós estamos observando é a dificuldade dos motoristas em saber conduzir os seus veículos com o tempo chuvoso. Não podemos acreditar às chuvas, a vilã pelos acidentes e pelas mortes. É você, motorista, que precisa mudar de comportamento. Newton, o tráfego de veículos longos será restrito neste feriadão? 2 dias estarão proibidos, ou a restrição estará acontecendo em rodovias federais e pistas simples. Amanhã, quinta-feira, das 6 ao meio-dia, e no próximo domingo, das 16 às 24 horas. Volto a insistir, vale para pistas simples, não é o caso de Goiânia e Tumbiara, nem Goiânia e Brasília. O restante das 9 rodovias federais que cortam o estado de Goiás estarão com esse período de restrição. Quais são os trechos em que o motorista deve ter atenção redobrada? Qual é a recomendação que você faz? Olha, a preocupação maior da polícia está basicamente em todas as rodovias. Caso da 060, que está em duplicação, com vários trechos com obras, com desvios, homens e máquinas da pista,
Então o motorista precisa redobrar a atenção. Fora isso, todas as outras rodovias estão em bom estado de conservação e a preocupação maior é Goiânia e Itumbiara, Goiânia Brasília, Anápolis Porangatu, todas essas rodovias formadas recentemente, no caso Brasília e Itumbiara, porque foram duplicadas, e a grande preocupação é o excesso de velocidade. Já no caso de Anápolis a Porangatu, este ano nós já perdemos quase 100 vidas nessa rodovia, exatamente por causa das ultrapassagens proibidas. Newton, quando começa a maior movimentação nas rodovias em função do feriado? Olha, a partir das 16 horas de hoje, com certeza, muita movimentação, mas o movimento maior esperado é para amanhã dessa próxima quinta-feira. Por isso, 300 policiais em escala de revezamento, 67 bafômetros, 14 radares e 50 viaturas já estão, desde a manhã de hoje, disponibilizadas e distribuídas para os pontos críticos das rodovias que cortam Goiás. Inspetor Newton Moraes, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos aqueles que nos acompanham e um bom feriado. Conversamos com o Newton Moraes sobre a Operação Proclamação da República. A Polícia Rodoviária Federal realiza de hoje até domingo essa operação para evitar, então, irregularidades e acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás. Lembrando que nos 13 primeiros dias deste mês, 20 pessoas já perderam as vidas nas rodovias federais que cortam o Estado. O Estado vai financiar entidades assistenciais para intensificar combate às drogas. O Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas foi instituído pelo governo estadual com a publicação no Diário Oficial do Estado da Lei 17.834 e já tem um desafio: estabelecer parceria com 25 entidades assistenciais localizadas em diferentes municípios goianos para o atendimento e tratamento das pessoas envolvidas com o uso de drogas, em especial o crack. Cada uma dessas comunidades terapêuticas receberá dos cofres públicos a quantia de R$100 mil a serem investidos na melhoria da estrutura física, contratação de profissionais habilitados e disponibilidade de vagas para o poder público. Quem fala a respeito é Edilson de Brito, delegado e presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, a OVG e a Secretaria de Estado da Cidadania enviou listas de comunidades terapêuticas que já prestam serviços nesta natureza. E essas listas foram encaminhadas à Segplan, e a Segplan, ao analisar todas elas, fez a seleção das primeiras 25. Ocorre que isto é só o primeiro passo, porque, na verdade, o Estado, eu diria brasileiro, não só o governo federal, mas os Estados membros, o DF inclusive, estão convictos que as comunidades terapêuticas digamos, uma ferramenta bastante interessante para que o próprio Estado possa usufruir das suas estruturas existentes, porque eles já fazem esse trabalho há muito tempo. E aí eu estou dizendo especificamente no campo do acolhimento do dependente químico. E o que o Estado vai fazer, além dessas 25 que já vão receber 2,5 milhões, é soltar um edital para cadastrar outras tantas que queiram participar do processo. E a partir daí possam receber verbas públicas. A nossa proposta vai casar com a questão da autossustentação das comunidades. É como se fosse uma contrapartida delas em relação à verba que está recebendo do Estado. Então o Estado repassa o recurso, em contrapartida recebe a vaga. A partir do momento que o Estado for demandado pela sociedade, ele vai ter espaços da sociedade civil organizada, mas que está, do ponto de vista vaga, sob o comando do Estado, para encaminhar o dependente para tal ou qual espaço, dependendo, evidentemente, da questão geográfica. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Voltamos a falar de rodovia. Já nunca demais, principalmente aí no período que está antecedendo um feriadão. E como o inspetor Newton já comunicou aí, um detalhe interessante, né, gente? Tem que ser analisado. Quanto melhor a condição de tráfego da rodovia, normalmente o maior o número de acidentes. É uma coisa que não dá realmente para entender. Bom, hoje nós temos o balanço só das rodovias estaduais. Nós estamos com um problema de comunicação com a Central da Polícia Rodoviária Federal. Nas estaduais, nas últimas 24 horas, foram 6 acidentes, 2 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma saída de vista na G164, quilômetro 34, entre Moçâmedes e Sancrelândia. Scania, placa KEY 9135 de Aparecida de Goiânia.
Eton Estácio Alves, o motorista vítima fatal. Esse caminhão transportava refrigerantes e a carga foi toda saqueada. Aliás, não dá para entender também, é sempre quando acontece um acidente com carga, há saques, né? Outra informação importante é que nas rodovias estaduais também haverá restrição ao tráfego de caminhões. Será no período das 7 da manhã às 8 da noite, e naquelas rodovias que dão acesso a cidades turísticas, como por exemplo, Pirinópolis, Caldas Novas e Cidade de Goiás. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Quatro homens foram detidos após uma abordagem da Polícia Militar a um veículo que transitava pelo setor balneário Meia Ponte, em Goiânia, na noite de ontem. De acordo com a PM, quando a viatura se aproximou do carro dos suspeitos, um deles jogou um revólver calibre 38 pela janela. Segundo a corporação, os suspeitos estavam com um celular que continha fotos de armas de fogo e de homicídios que teriam sido cometidos pelo grupo em Caldas Novas. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou outras 2 armas de fogo. Os 4 homens foram levados para o 1º Distrito Policial de Goiânia. Agora são 7h33. O Ministério Público Estadual protocola ações para a interdição de 2 distritos policiais. Não foi por falta de recomendações, lembra o promotor de justiça. Há anos, o Ministério Público acompanha as situações dos distritos policiais da capital. E nos casos específicos do 21º e 26º, as condições são precárias. E as ações propõem o fechamento imediato, explica o promotor Alencar Camapum Júnior. É inviável um ambiente de trabalho nessas condições. Para a própria população também é muito ruim uma testemunha que chega numa delegacia e não tem, por exemplo, o mesmo banheiro que ela vai utilizar é utilizado por presos e às vezes não tem separação por sexo, homens e mulheres utilizam, não tem tampa no vaso, não tem papel higiênico, não tem sabão para lavar as mãos, quer dizer, são condições insalubres. São vários itens apontados pelo Ministério Público que justificam um pedido de intervenção no 21º DP, que fica no setor Fim Social, região Noroeste, e 26º no setor Jaó. Falta o material de limpeza e salas adequadas. Além disso, fiação elétrica precária e teto quase desabando. Se não bastasse tudo isso, o 26º DP não tem documentos de propriedade regular do Estado, como ressalta o promotor. Como eles não têm documento de propriedade, a própria lei de licitação proíbe que seja feita uma licitação para reforma dessas edificações. Então, até isso inviabiliza a adequação dos edifícios. Para ocorrer de fato a interdição, é preciso que a Justiça conceda uma liminar favorável às ações do Ministério Público. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Um garoto de 13 anos foi apreendido na tarde de ontem após abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade. O ato infracional aconteceu no Jardim Guanabara, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, o menor é vizinho da vítima. Foi flagrado pelo pai da criança quando acariciava as partes íntimas da menina. As delegacias regionais de fiscalização da Secretaria da Fazenda vão funcionar em esquema de plantão na próxima sexta e no sábado para atender os contribuintes inadimplentes com o IPVA, o ICMS e TCD que querem aproveitar os descontos concedidos pelo programa Recuperar 2. Quem aderir ao programa até a próxima terça-feira vai receber o benefício com isenção de juros e multas, desconto de 50% da correção monetária e 95% da multa formal. Secretaria de Saúde promove campanha para descarte correto de medicamentos inservíveis. Denominado Coleta de Resíduos Domiciliares de Medicamentos, o projeto é resultado de estudos feitos ao longo de 1 ano pelo grupo técnico formado por profissionais da Suvisa e de outras entidades. A equipe estima que cerca de 30% dos medicamentos controlados adquiridos nas farmácias e drogarias não são usados pela população e acabam se perdendo nas conhecidas farmacinhas caseiras. A farmacêutica Ângela Cardoso fala a respeito desta campanha de recolher medicamentos antigos. Essa campanha é uma campanha dirigida àquelas pessoas que têm medicamentos vencidos em seus domicílios. Nós lançamos essa campanha no estado de Goiás em parceria com o Conselho de Farmácia e Vigilância Sanitária Municipal e nós estamos disponibilizando nas drogarias que fizeram adesão à campanha uma urna para ser coletados os resíduos de medicamentos vencidos ou impróprios
para o consumo que estão nos domicílios das pessoas. Thaís Araújo é chefe de fiscalização dos medicamentos em Goiânia e fala dos danos que podem ser causados por medicamentos que são mal armazenados. Risco para o meio ambiente, então pode contaminar o solo, depois a água, então na água ele pode contaminar depois o ser humano, na água também ele pode contaminar peixe, os animais que vivem na água. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. A HGG inicia a digitalização de todo o prontuário da unidade. O Hospital Geral de Goiânia já começou o processo de digitalização de todo o arquivo de prontuário dos pacientes. A decisão foi tomada depois que um incêndio destruiu praticamente todos os prontuários do HGG de pacientes que foram atendidos entre 1970 e 1990. O IDETEC, organização social que desde março desse ano administra o hospital, contratou uma empresa terceirizada para analisar cada um dos documentos, conforme explica Alessandro Andrade, diretor administrativo do HGG. É um processo realmente demorado, né? Ser muito trabalhoso, porque esses prontuários estão ainda em um estado bruto, que a gente chama. Então, assim, é feito toda uma preparação desse prontuário. É retirado clipes, cola, grampos, porque tem que ser preparado o documento antes de ser digitalizado. Então esse prontuário, depois de digitalizado, trabalhar as imagens, a qualidade dessa imagem, às vezes o papel amarelo, até pela ação do tempo, a imagem não fica muito boa, então há a necessidade de fazer essa preparação dessa imagem também, esse trabalho, para que o médico, né, e a equipe multiprofissional tenha acesso a um documento de qualidade. Até agora já foram digitalizados 23.748 documentos, referentes a 374 prontuários. O processo faz parte do projeto de transformar o HGG no primeiro hospital público sem papel do Estado. Às vezes o paciente precisa desse prontuário para aposentadoria, para algum outro tipo de ação, até mesmo judicial. De repente ele foi internado por causa de um acidente de trânsito, por exemplo. Outro detalhe a ser destacado é que o Hospital Alberto Rassi, né, é um hospital de ensino, onde essa equipe multiprofissional tem que ter acesso a todos esses prontuários para estudarem os casos, né, clínicos, onde são também elaborados teses, documentos que são publicados em revistas científicas. Então, essa digitalização vai ser associada à etapa que nós chamamos de hospital sem papel, onde está sendo implantado o prontuário eletrônico. Então, na mesa do médico, quando ele estiver no seu consultório atendendo o paciente, ao mesmo tempo que ele estiver avaliando o prontuário do paciente, a equipe de nutrição, psicólogo, onde quer que esteja dentro do hospital, também poderá ter acesso a esse prontuário. A primeira parte do projeto deve ficar pronta em 6 meses. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. E a Polícia Militar também intensifica a fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado do dia 15 de novembro. A operação começou às 0h de hoje, vai até às 0h da segunda-feira, dia 19. No mesmo feriado prolongado do ano passado, foram registrados 73 acidentes, com 61 feridos e 9 mortos. Foram emitidas mais de 4.960 notificações, sendo que cerca de 50% foi por ultrapassagem em local proibido. A PM apreendeu 94 CNHs e 180 veículos. Vamos conversar agora sobre as fiscalizações da Polícia Militar com o Major Alberto, coordenador da operação. Bom dia. Bom dia a todos. Para esse feriado, como todos os outros, nós temos um incremento em todo o efetivo e também as viaturas e automóveis. O que ocorre? As pessoas têm que ficar muito atentas porque não existe mais a obrigatoriedade a lei não obriga mais que seja colocado um aviso prévio onde teremos radares móveis. E nesse último feriado, de apenas 3 dias, num local, no GO 070, nós colocamos o radar nessa localidade porque, com estudos prévios, percebemos que lá acontecem muitos acidentes, principalmente por questão de ultrapassagem em local proibido. Inclusive, ocorreu morte no penúltimo feriado. E por esse motivo nós colocamos um radar e um bloqueio nessa localidade. Em menos de 1 hora foram feitas mais de 130 multas. Então as pessoas fiquem atentas que nós iremos sim iremos colocar radares móveis em toda a malha viária goiana e também ocorrerão bloqueios e viaturas em patrulhamento. Isso com a intenção de diminuir a quantidade de acidentes de trânsito. Major, além da GO 070, quais outros trechos requerem a atenção do motorista? Principalmente os locais turísticos, a cidade de Goiás, a cidade de Perinópolis e Caldas Novas, são os principais pontos, as chegadas dessas cidades e as estradas que levam a essas localidades, o trânsito aumenta muito.
Então as pessoas têm que ter um cuidado muito grande nisso daí. Outra coisa, no retorno, evitar também todos retornarem no mesmo horário e ficar muito próximo ao veículo da frente, que o acidente que é mais registrado no período da volta é exatamente a colisão traseira. Major Alberto, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal que vai restringir o tráfego de veículos pesados, isso vai acontecer também nas rodovias estaduais? Passado para todas as transportadoras, logo no início do ano, um calendário restringindo o horário e o tipo de veículo. Esse horário é amplamente divulgado. Por exemplo, em determinados horários, caminhões rodotrem e o tremião, eles não podem trafegar. E isso daí, todas as transportadoras, todos os motoristas profissionais têm essa documentação em mãos. E qual que é a orientação que a PM faz ao motorista que for viajar, então, pelas rodovias estaduais? Que a pessoa faça a manutenção preventiva do veículo antes de tomar as rodovias, né, de empreender viagem, verificar também toda a documentação, se o veículo está com a documentação regular, se a carteira dele é condizente com aquele veículo, não está com a carteira vencida. Quando estiver em viagem, a pessoa, principalmente, não abusar do excesso de velocidade, porque os veículos são muito potentes, as pessoas confundem a modernidade do automóvel, mas as leis da física continuam as mesmas. Ou seja, quando você colide um veículo com outro que vem em direção contrária, essa velocidade ela é somada a 60 km por hora. O passageiro de 20 quilos, o peso dele aproxima 1 tonelada. Então, o acidente, ele tem que ser evitado ao máximo, porque a probabilidade de morte é muito grande, principalmente em colisão frontal. Em colisão frontal, ele ocorre principalmente por ultrapassagem em local proibido. Não abusar de álcool, não utilizar o álcool antes de dirigir, não ultrapassar em local proibido, não abusar da velocidade, prestar atenção e o cinto de segurança. São as principais orientações. Se a pessoa tiver a consciência de observar essas recomendações, ele terá uma viagem tranquila. Major Alberto, coordenador da operação da Polícia Militar nas rodovias estaduais, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a todos. Agora são 7h44. Rádio Brasil Central ganha prêmio Detran de jornalismo, com produção de Jennifer Jacob e Marcelo Faleiro, edição de Fausto Marciano. A reportagem é de Karine Pinheiro. Detran Goiás realizou ontem a entrega do 2º prêmio Detran de jornalismo. O tema escolhido neste ano foi motociclista e a mobilidade urbana, com o objetivo de discutir o impacto do uso da moto e suas consequências para o trânsito. É o que explica o presidente do Detran, José Taveira Rocha. A motocicleta é um veículo que, infelizmente, tem causado uma série de acidentes nos últimos anos, não só em Goiás, no país todo, e por que não dizer no mundo. Então nós estamos defendendo no Detran de Goiás, em parceria com o Detran do Rio Grande do Sul, junto à Associação Nacional dos Detrans, a AND, uma proposta de aumento do treinamento teórico, do treinamento prático, aqueles aspirantes à obtenção da CNH específica de motociclista. Nós estamos tentando inserir alguns itens que dificultem mais a prova, que evite que o examinando use apenas a primeira e segunda marcha e que tenha pista escorregadia, caixa de areia, brita, para que nós consigamos melhorar a performance do exame na obtenção da CNH específica. Por toda essa complexidade é que nós resolvemos adotar o tema motociclista e mobilidade urbana, que são temas de momento e de expressão na problemática do trânsito mundial. José Taveira também falou sobre a intenção do Detran ao premiar os jornalistas goianos. É através dos seus jornais, das suas rádios, televisões, que a gente comunica com a sociedade. E o jornalismo é uma função formadora de opinião. Então, nós instituímos esse prêmio exatamente com o objetivo de discutir toda essa problemática de trânsito com o segmento formador maior da opinião no Brasil, que é a imprensa. A Rádio Brasil Central ficou em 3º lugar na categoria Radiojornalismo com a matéria Mulheres Motociclistas. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Parabéns, Karine Pinheiro, pelo prêmio no Detran. Obrigada, que novos prêmios, então, a gente consiga, neste final de ano, começo do próximo ano, a Rádio Brasil Central sempre aí na frente das premiações de jornalismo. 7h47, vem aí as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o técnico Mano Menezes comandou na noite desta terça-feira no Red Bull Arena o único treino da seleção brasileira antes do amistoso contra a Colômbia nesta quarta-feira às 22h30 em Nova Jersey, Estados Unidos. A atividade não teve bola, mas serviu para o treinador esboçar o posicionamento dos jogadores em campo e mostrar o time que mandará a campo. O Brasil deve começar o jogo contra a Colômbia com Diego Alves, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e Leandro Castan, Paulinho Ramírez, Oscar e Kaká, Thiago Neves e Neymar. No dia 21 de novembro, o Brasil, com time formado apenas por jogadores que atuam no futebol nacional, encara a Argentina pelo Superclássico das Américas. A partida será em La Bombonera, em Buenos Aires. E no jogo de ida, o time brasileiro venceu por 2-1 aqui em Goiânia. 7h49. Técnico não tem problemas para escalar o time do Goiás que joga em São Paulo. Após 3 dias de folga, os jogadores do Goiás voltaram ontem aos treinamentos. O trabalho técnico foi realizado no CT do Parque Anhanguera. Nesta quarta-feira, o treinamento acontecerá à tarde, também no CT Edmo Pinheiro. O Goiás que estará completo para o último jogo fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 4h20, diante do São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. O Goiás que já conquistou 8 vitórias atuando fora de casa na Série B. Busca mais um resultado positivo para conquistar o título da competição de forma antecipada. O Goiás vencendo o São Caetano e o Criciúma, que joga em casa, não vencendo o Atlético do Paraná, o Goiás poderá confirmar e comemorar no sábado o título da Série B, repetindo o feito de 1999. A preocupação do departamento médico era em relação ao lateral esquerdo Egídio, mas o jogador foi reavaliado ontem na reapresentação, nada sentiu e o Goiás estará completo para o jogo de sábado contra o São Caetano. O atacante Yarley, de 38 anos, recebeu uma excelente proposta e pode disputar a Série B do ano que vem pelo Paysandu, que conquistou recentemente a vaga na competição. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. O São Paulo sempre manteve a cautela sobre a data de estreia do meia Paulo Henrique Ganso. Depois de quase 3 meses de recuperação, o clube mudou a postura e anunciou que o jogador fará sua primeira partida pelo clube no próximo domingo contra o Náutico no Morumbi. Antes de entrar em campo oficialmente, Ganso participará de um jogo-treino amanhã no CT da Barra Funda com adversário ainda indefinido. Ganso foi contratado pelo São Paulo junto ao Santos por cerca de 24 milhões de reais no último dia 21 de setembro, após uma novela que durou cerca de 2 semanas. 7h51. Meio-campista Robson quer voltar ao Atlético no próximo ano. O volante Robson esteve ontem na sede do clube, no CCT do setor Urias Magalhães, tentando conversar com o diretor de futebol Adson Batista. No entanto, ele não conseguiu conversar. O jogador, que ainda tem contrato com o Atlético até novembro da próxima temporada, saiu dando um descaso ao clube há 2 anos atrás. Depois jogou no Vitória, Sport, passou pelo Ceará, mas disse que não queria mais jogar no Atlético. Depois de 2 anos, Robson voltou atrás e quer jogar a Série B na próxima temporada. A diretoria ainda não decidiu se vai ou não dar outra oportunidade para o volante. Tudo indica que o jogador não deve jogar no Atlético em 2013.
Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vasco anunciou oficialmente o retorno do treinador Ricardo Gomes. A apresentação será logo mais às 11h30 em São Januário. Ricardo Gomes está afastado do futebol desde o dia 28 de agosto do ano passado, quando sofreu um acidente vascular encefálico durante o clássico entre Flamengo e Vasco pelo Brasileiro no Engenhão. Vila Nova busca definir o nome de uma longa lista de técnicos que interessa ao clube. A diretoria do Vila Nova segue trabalhando no sentido de contratar o técnico visando a temporada 2013. As negociações estão andando neste momento muito devagar. Em relação ao José Roberto Silva, que comandou o craque de Catalão nesta temporada, a negociação está parada. O Vila fez uma proposta para ele, José Roberto Silva, que fez uma contraproposta e a diretoria colorada ainda não respondeu, nem que sim, nem que não. Segundo o presidente executivo do Vila Nova, Marcos Martinez, além de José Roberto Silva, cerca de 10 ou 11 nomes estão na lista de técnicos que interessam ao Vila Nova. Um nome que surgiu foi o de Vladimir Araújo, mas ele não é unanimidade no Conselho Colorado. Em relação a uma possível saída do vice-presidente do Vila, o doutor Rodolfo Otávio Mota, ele negou esta possibilidade, disse que fica até o fim do mandato do presidente, ou seja, até o final da próxima temporada, como vice-presidente do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O ex-craque, o rei do futebol Pelé, de 72 anos, permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma operação no quadril, a qual foi submetido, segundo informações do centro médico. De acordo com o hospital, o Pelé foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total do quadril direito e permanece em observação sob acompanhamento médico e fisioterapêutico. Às 7h54 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Os consumidores inadimplentes com a Saneago têm até o final da tarde de hoje para negociar os débitos durante a 7ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça. O evento é realizado em Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde. Quase 600 grandes devedores acumulam R$7 milhões em dívidas, que a empresa espera recuperar por meio de acordos. Para pagamentos à vista é oferecido desconto de 99% sobre juros e correção monetária. Para os parcelamentos, o desconto sobre juros e atualização é de 50% e o acordo pode ser feito em até 60 meses. Goiás recebe missão norte-americana que deve conceder ao Estado investimentos para novos projetos. No primeiro dia de visitas a Goiás, representantes do Exim Bank Export-Import dos Estados Unidos foram recebidos na Secretaria de Indústria e Comércio, onde assistiram um vídeo que mostra as potencialidades do Estado. A expectativa do secretário executivo da Promo Goiás, Leandro Limírio Gonçalves, é que a visita termine com uma parceria inédita entre o Banco Americano, que financia projetos, e o governo de Goiás. Oportunidade muito importante para o Estado. Eles estão retribuindo a visita que nós fizemos na missão comercial com o governador, Marconi Perillo. A intenção é para que eles conheçam os projetos que fazem parte do PAI e possam contribuir de alguma forma com o financiamento, porque é uma agência do governo americano independente, a qual financia projetos. Até quinta-feira, o grupo continua na capital conhecendo novos projetos. Relata a Dida Comercial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Jamiamile Ali Bastin. É a primeira vez que ela vem para Goiânia. Ela está aqui para conhecer as atividades de desenvolvimento que já estão acontecendo em Goiás e estamos procurando concretamente projetos que eles podem apoiar. Eles fazem unicamente o financiamento de projetos. A tradutora da comitiva diz que a visita do governador Marconi Perillo aos Estados Unidos e as primeiras informações repassadas ao grupo foram muito bem recebidas pela diretora regional do Exim Bank,
Xiomara Creck. Nós tivemos o prazer de receber a visita do senhor governador em setembro e ficamos muito impressionados, principalmente pelo fato de Goiás ser um dos estados que mais cresce no país. Então estamos aqui para justamente conhecer os projetos e ver em que nós podemos apoiá-los. Nesta quarta-feira, a comitiva será recebida por empresários às 9 da manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Pesquisa do IBGE aponta que quase metade dos municípios não fiscaliza a qualidade da água. Os dados fazem parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, Perfil dos Municípios de 2011. Pela primeira vez, o levantamento abordou o tema saneamento básico. Maura Francisca da Silva, gerente de controle de qualidade de água da Saneago, explica que a portaria 2914 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde estabelece metas relacionadas à qualidade da água que devem ser atendidas pelos estados brasileiros até 2013. Ela afirma que Goiás está bem adiantado no alcance dessas metas. Nós temos o prazo até final de 2013 para atender todos os itens da legislação. Porém, a gente está bem adiantado, né? E falta realmente somente alguns detalhes, algumas poucas análises para implementar, para que a gente possa atender plenamente a legislação. A qualidade da água no estado de Goiás é boa, né? Porque a Saneago, nos sistemas que ela opera, em cada unidade de tratamento de água, ela possui um laboratório, que nós chamamos de laboratório operacional. Esse laboratório realiza as análises básicas para que se possa pegar essa água bruta que chega no sistema, tratar ela e distribuir para a população, né? E que depois dessa água distribuída, ela possa atender todos os demais parâmetros da legislação vigente. Maura Francisca da Silva acredita que os municípios goianos também estão atentos à qualidade da água. Porque as vigilâncias sanitárias municipais e também a estadual, elas são muito atuantes em termos de cobrança de resultados de análise, cobranças de atendimento à legislação. A Saneago orienta a população a lavar as caixas d'água de 6 em 6 meses, a fim de garantir a qualidade do produto. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8 horas. Semira prepara debates sobre direitos humanos. A programação do primeiro Seminário Estadual de Direitos Humanos foi divulgada nesta terça-feira na sede da Escola Superior de Advocacia, no setor sul, em Goiânia. O evento, marcado para o dia 26 de novembro, tem na pauta a discussão de temas como as convenções internacionais, liberdade de expressão e religião, entre outros. A realização é uma parceria entre a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial e Ordem dos Advogados do Brasil Secional Goiás. De acordo com a secretária Gláucia Teodoro, a defesa dos direitos humanos precisa ser melhor compreendida pela sociedade. Por isso, a importância do seminário. Para a população em geral, ela sempre vincula direitos humanos com a questão da defesa dos criminosos. Então, nós estamos querendo apresentar à sociedade do Estado de Goiás que direitos humanos não é só isso. Direitos humanos é a defesa de minorias ou maiorias que estão discriminadas socialmente. Na análise do secretário-geral da OAB Goiás, Flávio Bonaducci, o Brasil tem uma legislação que contempla todas as áreas do direito. O que falta é uma correta aplicação da lei. Nós temos boas normas. Nessa área dos direitos humanos, as regras internacionais se valem muito. Na verdade, a gente extrapola a realidade e a limitação territorial. Então, o problema não é a regra. Na verdade, a regra, de certa forma, é lógico. Ela tem que sempre melhorar, se adequar, porque eu acho que o desenvolvimento da sociedade é muito mais rápido que a própria norma. A gente tem uma evolução da sociedade que a norma não consegue acompanhar. Aliás, as modificações da norma acontecem em função disso, de uma mudança da realidade social. Então o problema não é esse. Existe uma diferença, precisa ser atualizada, mas o problema maior é o respeito a essa norma do que efetivamente uma nova regra. O Seminário Estadual sobre Direitos Humanos vai ser no auditório Elias Alves Forte, a rua 1121, número 200, setor Marista, a partir das 9 da manhã, no dia 26 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal semira.go.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio.
A Polícia de Santa Catarina anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar a série de atentados na madrugada de ontem em Florianópolis e em Blumenau. Os bandidos queimaram ônibus e atacaram bases policiais. Em Florianópolis, a PM reforçou a segurança nos terminais de ônibus. Algumas linhas serão escoltadas. E uma força-tarefa da Polícia Civil investiga os ataques e se há relação entre eles. Agora são 8h03 em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.